Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Irmãos, o que o pastor Maico falou é tudo verdade, né? Até porque é um homem de Deus, nosso pastor presidente. Já quero aqui começar agradecendo primeiramente a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer o pastor Maico, a pastora Cláudia, estendo ao vice-presidente, o evangelista Yuri, todo o corpo ministerial dessa casa, os pastores, os membros, que sempre me recebe não, sou dessa casa, né? Mas quando nós vamos pregar e quando chegamos à igreja, nos recebe com tanto carinho, irmãos. Pastor Maico, é o que ele falou aqui, e eu já falei várias vezes neste altar, que ele não é só meu pastor presidente, ele é um amigo. Como ele mencionou aqui, nós nos conhecemos há 10, mais, isso aconteceu foi há 10 anos, um pouco mais, 10 a 12 anos mais ou menos, e nos tornamos amigos. Deus, ele às vezes nos dá às vezes não sempre, né, pastor Carlos, nos dá privilégios de colocar pessoas para nos ajudar, irmãos. E pastor Maico, uma das coisas, eu já falei isso para ele, já falei para algumas ovelhas aqui, tem algo que eu me admiro muito no pastor Maico. Uma delas é a excelência na obra. E outra é sempre estar com o coração pronto a ajudar, irmãos. Então isso não tem preço, irmãos. Em nome de Jesus, eu quero parabenizar também aqui os ministros que ministraram aqui nesse altar. Todos três que me antecederam ministraram com muita excelência. E eu creio que o mesmo Espírito que os usou vai me usar aqui também nessa manhã. Eu creio que Deus vai falar aqui em alguns corações, se não em todos. E eu já sinto uma graça aqui, diaconisa. As palavras fortes, Tayane, diaconisa Tayane. Porque eu já ouvi aqui nesse altar hoje sobre transformação. Eu já ouvi aqui hoje sobre família. Louvado seja Deus. Quero agradecer também a minha família que está toda aqui hoje. Irmãos, os primeiros que tem que ser os nossos fãs é a nossa família. Aprenda isso, a família ela é a base de tudo. A família ela tem que acompanhar a sua evolução. Quando você entra no deserto, ela também está contigo, ela é o alicerce. Louvado seja Deus. São 7 anos, irmão. Eu estou aqui desde o 4º, pastor Maico, é isso? Desde o 4º ano. Louvado seja Deus. Não só do 4º para cá, mas desde o início eu tenho certeza que foram muitas lutas. Como nós costumamos dizer, muitos desertos, vales, ventos. Louvado seja Deus. Mas Deus já havia nos mostrado, já havia nos dado a dica para nós nos prepararmos que no mundo ele teve aflições, Jesus falou isso, e que vocês também vão ter, mas eu venci. Jesus ele veio em forma de homem, 100% homem e 100% espírito, e nos mostrou que é possível, se nós quisermos cumprir princípios, se nós queremos romper
A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado à força. Então lutas vão se levantar, ventos vão soprar, vales vão vir e você vai passar. Porque Deus é conosco. Eu recebi uma profecia aqui ontem. Eu estava um pouco preocupado, irmãos. Porque quando nós falamos em totalidade, a primeira coisa que vem ao nosso coração é a criação. Louvado seja Deus. E quando alguém ministra, eu sei que a palavra ela se renova a todo instante. Mas quando nós estamos com a incumbência, com a responsabilidade de trazer algo do céu, não algo do homem, não algo do pastor Luiz, mas sim do Espírito Santo. Porque às vezes nós queremos ministrar o que nós queremos, mas o Espírito Santo que dá a última palavra. Eu ouvi isso aqui nesse altar hoje, e ouvi que vai haver restituição. Eu creio e profetizo aqui nessa manhã. Eu quero, irmãos, ler um texto aqui, para nós darmos base no que Deus falou ao meu coração. Eu quero pedir ao Cirilo que está aí na mídia, né? Quero pedir ao Cirilo que fique bem atento. Eu não costumo, irmão, quem me conhece, que já me viu ministrar, eu não costumo pedir muito para ficar botando versículos aqui no telão. Mas hoje eu vou pedir ao Cirilo que fique atento aí para a gente entender o que o Espírito Santo falou, quer falar conosco aqui, que falou ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a escrita do apóstolo João, capítulo de número 20, versículo de número 30. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 20, versículo de número 30. Louvado seja Deus. Diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Quantos podem aplaudir essa palavra aqui nesta noite, nesta manhã? Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava, como eu falei inicialmente, um pouco apreensivo ou nervoso. Talvez a palavra correta seja essa, pastora Cláudia. E como eu falei, quando nós falamos em totalidade, a primeira coisa que vem ao coração é a criação de Deus. E o pastor Gabriel trouxe ontem aqui esta passagem. Louvado seja Deus. Diga-se de passagem com muita excelência. Evangelista Yuri trouxe aqui também, falando sobre o deserto em Josué, sobre a totalidade de Deus, também com muita excelência. Pastora Márcia trouxe aqui em Romanos, foi isso, pastora? Em Romanos, também uma bênção com muita excelência. E eu comecei a me perguntar: Jesus, o que eu vou trazer para a sua igreja? Porque primeiramente o Espírito Santo fala em nosso coração, ele corta, pastor Maico, na gente. Louvado seja Deus. E o pastor Gabriel foi no capítulo de número 1 de João e falou algo. E o Espírito Santo falou no meu coração, ele testificou. Evangelista Renan, ele testificou no meu coração essa palavra. Porque Jesus, que é o próprio Deus, e a Bíblia vai dizer isso, no capítulo 1, da escrita de João, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne, e o verbo era Deus.
No decorrer do texto ele vai dizer que Jesus, o Deus, o próprio Deus, estava no início. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu compreendi, porque eu também queria falar sobre a criação. E Jesus estava presente, porque Ele é Deus. Ele estava no princípio. Ele já era o propósito. Louvado seja Deus. E eu comecei a pensar, irmãos. E alguns versículos começou a vir ao meu coração. E logo veio o capítulo de número 13 de João. Porque João, irmãos, ele tinha um propósito quando ele escreve esse evangelho. O que nós acabamos de ler é o propósito que está no coração de João. João, ele tinha o propósito de persuadir, de fazer crer os judeus, o povo, que Jesus era o Cristo, que Ele era o prometido, o profetizado por Isaías no capítulo de número 9. Louvado seja Deus, que nasceu um menino, e que sobre os seus ombros estava o governo do mundo, pastor Wellington, e o seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Louvado seja Deus. E é desse Jesus que eu quero falar aqui nesta manhã. E João tinha esta preocupação, João tinha este zelo. Louvado seja Deus. E quando nós falamos de zelo, nós falamos daqueles que têm interesse. Louvado seja Deus. João tinha o interesse de pregar a Jesus, o Filho ungido, o Messias, o prometido que haveria de vir para a salvação do mundo, para a salvação da eternidade. Louvado seja Deus. E me baseando nisto, irmãos, eu comecei a pesquisar, e nesse capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que estava acontecendo uma ceia, pastor Carlos. E Jesus, um pouco antes da ceia, ele já havia lavado os pés dos discípulos, porque já era a última ceia. Jesus estava dando exemplos de humildade para os seus 12 discípulos. Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E quando ele acaba, a Bíblia diz que eles voltam à mesa. E Jesus, ele expressa algo. Jesus vai dizer: aquele que come pão comigo, levantou-se o seu calcanhar contra mim. A Bíblia diz que ele diz mais: louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que um dentre nós vai nos trair. E é aqui que me chama a atenção, porque a Bíblia diz, irmão Aldo, que João, o amado de Jesus Cristo, o que tinha intimidade com Jesus Cristo, escolhido de Jesus Cristo, andava com Jesus Cristo. Eram 12 discípulos, mas nem todos tinham a mesma intimidade. Pastor, é da sua casa? Não, está na Bíblia. Está aqui no capítulo de número 13, no versículo de número 23. Se não me falha a memória. Volta um pouco, Cirilo. Aleluia. A Bíblia diz que os discípulos, irmãos, não entenderam nada. Começaram um a olhar para o outro. No versículo de número 23, a Bíblia diz que João, aquele que Jesus amava, estava com a cabeça inclinada no peito de Jesus. Irmãos, tamanha era a intimidade de João. Que é isso, pastor? Sim, nós conhecemos Pedro. Pedro era o insensato. Pedro era aquele que tomava a frente de tudo. Pedro era aquele que perguntava, pastor, tudo. Aí ele está fazendo sinal para João: pergunta para o mestre.
quem há de trair? Pergunta para ele. Será que João tinha muita intimidade com Jesus? Aleluia. Somos muito, irmãos. Mas será que todos têm intimidade? Outro episódio, está lá no capítulo de número 21, no versículo de número 20. Jesus está sendo crucificado. Era propósito. A Bíblia diz que estava a mãe de Jesus e o discípulo a quem ele amava. Estava lá aos pés de Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado. E pensando nisso, irmãos, Deus me trouxe à memória que João, para explicar que Jesus era o Cristo, ele vai escrever, pastor Maico, 7 afirmações de Jesus. Interessante que essas afirmações, ela vem acompanhada de uma metáfora. Louvado seja Deus. E eu quero compartilhar ela aqui nesta manhã com vocês. João capítulo de número 6, versículo de número 35. Vai dizer assim: louvado seja Deus. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Jesus usa o pão nessa metáfora, ou como metáfora. Louvado seja Deus. Aí eu te pergunto, para que serve o pão? Louvado seja Deus. O pão é o nosso primeiro alimento. O pão, ele faz parte da mesa do café da manhã, diácono Francis. Só que Jesus é o pão que alimenta a alma. Jesus é o pão, aleluia, que alimenta o espírito. Louvado seja Deus. Eu não sei se você tem se alimentado, aleluia. Eu não sei como está o teu espírito, como está a tua alma, como você entrou nesta manhã por essas portas. Mas Jesus é o pão da vida. Ele vai te fortalecer, Ele vai te alimentar. Louvado seja Deus. Aleluia. A segunda metáfora que eu quero compartilhar com os irmãos está no Evangelho de Jesus, na escrita de João, no capítulo de número 8, versículo de número 12. Louvado seja Deus, que Jesus vai afirmar-lhe, e falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz na vida. Aleluia, oh glória. Ai, irmãos, a Bíblia diz que no princípio, aleluia, criou Deus o céu e a terra. Louvado seja Deus. A terra era vazia e sem forma, aleluia, mas havia trevas no abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você tome posse dessa palavra nesta manhã. Aonde o Espírito de Deus estiver se movendo, aonde o Espírito de Deus estiver, há esperança. Aleluia. Ele era a luz do mundo. Ou ele é a luz do mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele dá uma ordem e haja luz, e houve luz. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele diz assim: e ele viu
que a luz era boa. E ele fez separação entre a luz e a treva. Aonde a luz está, pastor Carlos, a treva não pode ficar. Aonde você chegar, você tem que iluminar. Aonde você botar a planta dos pés, evangelista Renan, é para brilhar, é para ser luz. Louvado seja Deus. Seja luz, seja luz, aonde você passar, aonde te colocar, louvado seja Deus. Perceba que a treva estava operando, mas no haja de Deus, a luz foi o destaque. Você é destaque de Jesus, louvado seja Deus. Deus não te chamou aqui, irmão, para ser treva. Deus não te chamou, irmãos, para ser mais um no meio do caminho. Deus te chamou para você fazer a diferença. Louvado seja Deus. Quarta afirmação de Jesus está no capítulo de número 10, versículo de número 7. Vai dizer assim: tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta. Aí ele usa a segunda metáfora das ovelhas. A porta, a metáfora da porta é ele. A metáfora da ovelha somos nós. Aleluia. Vocês estão olhando aqui, irmão, para quem morava no meio do mato, para quem cuidava de vacas, cuidava de cabras, ovelhas. E às vezes eu vejo muita gente falar várias características de ovelha, mas de algumas eu quero dizer que eu vivi na pele, irmãos. A ovelha, ela é obediente, e o texto diz isso. O texto diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, que ela segue o seu pastor. Louvado seja Deus. E isso é uma verdade. Eu criava cabra, meus pais criavam cabras e criavam ovelhas. Irmão, as cabras eram terríveis, irmão. Desculpa aqui a expressão, a praga era aquilo, pastor Maico. Se soltasse uma cabra aqui, comia isso tudo aqui, irmãos. A cabra, o bode, ele come de tudo. Ele come lixo, ele come plástico, ele come planta. Até uma planta chamada comigo ninguém pode. Aquela praga comia, pastor Gabriel. E outro detalhe, aonde aquilo botava a boca, destruía tudo. Aleluia. Mas pastor, mas por que vocês criavam então cabra? Porque a gente não queria capinar o quintal, irmãos. Aí saltava as cabras no quintal. A ovelha não, irmãos. A ovelha, se você perceber, ela já produz desde pequena. Ela dá a sua lã. Aleluia. Quando a gente chega para juntar as ovelhas, irmãos, não é a ovelha que vai na frente da gente não, pastor Gabriel. Às vezes a gente veja lá o pastorzinho com o cajado e as ovelhas tudo atrás. Irmão, a ovelha, quando você chama, ela já corre na tua frente e vai direto pro aprisco, irmão. Junta a bode para você ver. Junta a cabra. Eu duvido, irmãos. Ô bicho para pular. Misericórdia. É por isso que Deus faz, pastor Amassa, essa metáfora aqui. Aleluia. Ele é a porta, irmãos. E nós somos ovelha. Como eu falei, seja obediente. Pastor, eu não concordo, mas seja obediente. Aleluia. Ele é a porta. Ele sabe por onde está mandando você entrar. Aleluia. A quinta vai dizer assim, no mesmo capítulo, no versículo de número 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Mas ele está falando para ovelha. Ele não está falando para bode.
Ele está falando é para a ovelha. Louvado seja Deus. Eu sou o bom pastor. Se você obedecer, louvado seja Deus. Eu dou minha vida por você. Ele era o propósito. Aleluia. Às vezes entramos, pastor Gabriel, em deserto e achamos que é o fim. Deserto é propósito. Deserto é a forma de Jesus glorificar, exaltar o nome dele na sua vida. Não tem vitória, pastor Wellington, sem luta. O pastor Wellington contou aqui nesse altar. Foi luta, mas foi propósito. Aleluia. Às vezes Deus precisa parar alguém, dar 2 passos atrás, para você poder pegar impulso. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. A 6ª metáfora, irmãos, está em João capítulo de número 11. Aleluia. Versículo de número 25. Aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ele falou na afirmação anterior que ele era o bom pastor, que ele dará vida por você. E agora ele está dizendo que ele é a ressurreição, ele é a vida. Ah, esse projeto não morreu. Pode ter morrido para você. Aleluia. Mas nós servimos um Deus que ressuscita projetos, que ressuscita sonhos. Aleluia. Não pare, irmãos. Persevera. Persevera. Em nome de Jesus. A estratégia, irmão, do adversário é trabalhar na minha e na sua mente, para tomar a sua mente, para você parar, para fazer você acreditar que Deus não está agindo. Ele está agindo. O silêncio de Deus também é, Senhor, vitória. O silêncio de Deus é vitória. Aleluia. E a 7ª afirmação, perdão, essa que eu falei foi a 5ª. A 6ª está em João 14, versículo de número 6. Aleluia. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, não há outro caminho. Aleluia. A Bíblia diz que há 2 portas, pastor Maica. Há uma porta larga e há uma porta estreita, pastor Francisco. Mas Jesus, ele dá a direção. E você precisa entrar por esse caminho. Ele está afirmando que ele é a verdade. Aleluia. Às vezes, irmãos, achamos que estamos cheios da razão. Aleluia. Mas a única palavra verdadeira é essa. É Jesus. Ele é a verdade. Ele é a vida. E Ele está te chamando hoje, nessa manhã, para esse caminho de verdades. Ele quer te dar vida. Aleluia. A 7ª metáfora. Aleluia. João capítulo 15, versículo de número 1. Aleluia. Diz assim, irmãos: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Aleluia. Jesus falou que Ele é o pão para você se alimentar.
para você ter força. Aleluia. Jesus falou que Ele é a luz do mundo. Ele te chamou para brilhar, para clarear. Louvado seja Deus. Depois Ele vai dizer que você, aleluias, louvado seja Deus. Ele dá a metáfora da porta das ovelhas. Ele está dizendo: coma pão, seja luz, aleluia, obedeça. Louvado seja Deus, que eu vou te guiar, porque eu sou o seu bom pastor. Aleluias. Oh, depois Ele diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, diácono Lênio. Na sétima metáfora, isso aqui é muito lindo. Ele veio te dando todo o caminho. E aqui Ele diz que Ele é a videira verdadeira. Se você ler o texto, Ele vai dizer mais à frente que nós somos a vara. Aleluia. E a vara que não dá fruto, Ele arranca. Aleluia. Mas tem vara que Ele vai pegar, vai limpar. Louvado seja Deus. O que Deus está falando, o que Jesus está falando aqui, não importa como você vai chegar nesta videira, o importante é que você seja a vara dessa videira verdadeira. Ele vai limpar, você vai crescer folha, você vai florescer e você vai dar fruto, você vai frutificar. Não se preocupe, fique na direção. Louvado seja Deus, que você vai frutificar muito. Você vai frutificar. Eu falei tudo isso, irmãos, porque eu quero voltar lá em João, capítulo de número 2. Aleluia. Jesus, irmãos, está participando de uma festa, pastor Amais. Jesus está num casamento. Era dia de alegria. Louvado seja Deus. O texto diz que estava nessa festa a mãe de Jesus. E diz assim: e também Jesus e seus discípulos foram convidados. A Bíblia diz que no decorrer da festa, a mãe de Jesus chega para Jesus e diz: o vinho acabou. Interessante é a resposta de Jesus. Que eu tenho com isso contigo, mulher? Ainda não é chegada a hora. Jesus estava iniciando o ministério dele, pastor Gabriel. E este milagre aqui é o primeiro milagre de Jesus. Só que no momento em que a mãe de Jesus falou com Jesus, ainda não era o tempo. Porque Deus, Ele não perde, irmãos, vai falar: chegou. Não, Jesus não chega atrasado. Jesus não se adianta. Ele chega no momento certo. Pastor Gabriel ontem explicou aqui que é tudo nos mínimos detalhes. Explicou aqui sobre a estrela, o sol. Uma bênção, irmãos. E é desse jeito. Jesus não chega atrasado. Aleluia. Mas a mãe de Jesus também faz algo também inusitado, que não tinha nada a ver com a resposta de Jesus. Ela chama os empregados e diz: faça tudo o que Ele mandar. Irmão, isso aqui é obediência. O evangelista Yuri trouxe aqui com muita excelência sobre a obediência. Não foi o grito que derrubou a muralha, não foi as trombetas, mas foi a obediência. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus olha e vê 6 talhas de pedra. Não era de barro, era de pedra.
para a purificação dos judeus. Os judeus que chegassem na festa lavavam as mãos, lavavam os pés. Então era água impura, pastora Márcia. Era pedra com água impura. Jesus diz: enche as talhas. Aleluia. A Bíblia diz que os empregados encheram até em cima. A Bíblia não diz que a talha estava vazia. Ainda havia água com impurezas ali, o evangelista Renan. Eles completaram as talhas até em cima. A Bíblia diz que Jesus manda o empregado, pega e leva para o mestre Sala. A Bíblia fala que pega a água, não pega o vinho, ela pega a água e leva para o mestre Sala. Interessante que o texto vai botar, eu não sei se na Bíblia de vocês está assim, eu não sei se a minha Bíblia é diferente, está assim entre aspas. Eles não sabiam de onde veio, somente os empregados. Você não entendeu? Eu vou aplicar para você. Quem está falando aqui hoje, aqui nesse altar, era uma pedra que era impura. Porque se o mestre Sala soubesse da fonte, ele não beberia, ele não dava para os noivos beber. Aleluia. A Bíblia diz que foi o melhor vinho. Aleluia. Aprenda isso aqui. Jesus nunca vai te dar o pior. Jesus sempre vai te dar o melhor, irmão Daniel. Aleluia. Talvez se você me conhecesse lá atrás, você não estaria aí sentado para ouvir o que o Espírito Santo está falando nos meus lábios. E aqui eu vou encerrar. Talvez você não entendeu, eu vou continuar aplicando aqui eu fecho a Bíblia. E vou continuar aplicando, pastor Maico, para eu encerrar aqui a minha participação de ministração aqui. Louvado no dia de hoje. Oh glória, eu quero ministrar outras vezes, né? Falando de hoje, irmãos. Eu vou encerrar aqui. A Bíblia diz que, louvado seja Deus, ele bebe, pastor Gabriel, aquele vinho. Geralmente eles dão um bom vinho no início. Quando o povo está embriagado, eles dão o vinho inferior. Mas aqui não, aqui é o bom vinho, porque esse veio de Jesus. Louvado seja Deus. Oh Espírito Santo. Maria foi intercessora. Aleluia. Talvez você está aqui hoje e tem alguém de joelho dobrado, intercedendo por você. Eu tenho certeza que antes do pastor Maico ser pastor, ser servo, havia joelhos dobrados. Louvado seja Deus em prol da vida dele. Aleluia. O texto diz que Jesus foi convidado. Cuidado com os acessos que você dá. Você deu acesso para a pessoa certa. Jesus transforma aquela água em vinho. Aleluia. É por isso que tem o ditado: fulano foi, parece que foi transformado da água para o vinho. O vinho, irmãos, na Bíblia ele representa a alegria. A festa estava acontecendo com maior alegria. Se acabasse o vinho, a tristeza ia se apoderar daquele lugar, a treva ia se apoderar. Louvado seja Deus. Mas quando nós estamos com Jesus, louvado seja Deus, Deus não deixa acontecer isso. Eu falei tudo isso só para falar uma coisa. O milagre, Jesus poderia fazer o seu primeiro milagre de ressuscitar, de libertar, mas ele faz de transformação. Aleluia. Para você viver a totalidade de Deus, você precisa se enquadrar dentro dessas 7 afirmações de Jesus. E precisa se enquadrar neste primeiro milagre. Porque antes de Deus te levar à totalidade, Ele precisa nos transformar. Louvado seja Deus. Que você saia daqui nesta manhã transformado pelo poder da palavra.
A obreira Miriam falou algo aqui muito interessante. Deus, eu quero viver a sua palavra. Louvado seja Deus. E Deus está transformando vidas aqui nesta manhã. Seja benção, seja obediente. Louvado seja Deus. Receba essa palavra. Aplauda o Senhor. Só você que recebeu essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia.